Boa tarde, ouvintes de Alô Cidade. Agora vamos voltar ao debate sobre uma questão também regional. A visita do governador Itabuna nesta quarta-feira. Bem, o que você acha disso, meu companheiro? Acho que o governador vem aqui apresentar a fatura, né, ao prefeito. Ele foi eleito, está eleito no primeiro turno, tem o seu candidato agora, é o candidato a presidente. A pauta seria uma visita ao teatro, né, onde está na reforma do teatro, mas a minha impressão é que ele vem mesmo puxar a orelha e tentar agora ver se puxa o apoio do prefeito para o candidato do governador, o Haddad. Eu acho difícil, mas ele tem a chave do cofre, né? E a obra lá não está conclusa ainda, me parece que ainda está faltando lá uns 30%, não é isso, Barbosa? Então, eu acho que ele vai ter que, Fernando vai ter que votar com a cartilha do PT. Essa que é a minha impressão. Que a visita exclusivamente para ver, para fazer isso, né, para verificar o andamento das obras do Teatro Municipal. Em Ilhéus, o governador tem investido no asfaltamento de quase 20 quilômetros de ruas. Aqui em Itabuna tem alguma obra nesse sentido do governo do estado? Não, porque, pelo que o Rui falou aí, o Rui está mais por dentro do que eu aí, foi prometido 300 quilômetros de asfalto, depois caiu para 100. Foi caindo e caiu. Caiu para 20. Caiu para 20. E teve os 20 quilômetros? Não, até agora, né? Eu acho que é exatamente isso. O desempenho, aquilo a gente já comentou isso. O desempenho de Rui aqui, por exemplo, de Fernando nas eleições, tem muito a ver com essa questão do governador. O governador prometeu esses 200 quilômetros de asfalto, que se estivesse vindo, seria um banho de asfalto na cidade. Efetivamente 200 quilômetros de asfalto e asfaltar quase que Itabuna toda. Mas acontece que isso não aconteceu. Aliou-se a isso o fato do governo estar com baixa popularidade pelas dificuldades econômicas que enfrenta. Dificuldade com dinheiro, né, com recurso, não está pagando salário, né, os salários não estão em dia. Então, muito difícil o prefeito. Agora, isso ficou mitigado na eleição porque o governador ganhou aqui com 60%. Então, não dá para verificar se o prefeito tem teve um peso ou não nesse contexto. Então, E a gente já falou aqui, nós descobrimos que o governo do estado investiu 51 milhões na Embasa, na Embasa de Ilhéus. Então, mesmo sabendo que a Embasa aqui não pode receber recursos, tem uma complicação para receber recursos do governo federal, né? Com a Embasa é mais fácil. Mas mesmo assim, Ilhéus recebeu 51 milhões para fazer o esgoto de Ilhéus, que está muito avançado, né? Além da ponte, né? E além do asfalto que você falou aí agora. Agora, eu acho o seguinte, que o que está em jogo agora é a eleição para presidente, né? E como o Rui falou aí, o governo do estado, o governador ganhou aqui com 60%, mas o candidato a presidente perdeu. Eu acho que a candidatura a presidente é meio descolada das influências do governador e do prefeito. Eu acho que isso aí é mais a nível nacional. Acho que recebe influência diretamente lá vamos dizer assim, do PT, de Lula, de Bolsonaro, diretamente da política externa, né? Eu não vejo como o governador vai influenciar na candidatura a prefeito. Pode e tal, tudo bem, mas nem tanto quanto para governador, como ficou comprovado aí no 6-4. Pediu um empenho do prefeito, né? Vai pedir um empenho, né? Para que ele transforme esse empenho em votos. O difícil é ele fazer, que ele já se comprometeu e votar com ele. Ele votou efetivamente com o Bolsonaro, né? E eu acho que isso simboliza muito, porque Itabuna foi uma das 5 cidades que o PT perdeu, né? Certo. Só em 5 cidades. Eu acho que foi Itabuna, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Buerarema e Antônio Luiz Eduardo Magalhães, não é? 5 cidades. Então, isso é emblemático para um prefeito como Fernando Gomes, que, né, apoia oficialmente, né, apoia o governador, mas a gente sabe que ele é Bolsonaro, ele vota em Bolsonaro, né? Então fica um negócio meio complicado. Vai complicar aí alguma coisa, alguma fagulha vai sair aí desse relacionamento.
E que obras, que obras são essenciais para Itabuna hoje? Por exemplo, você está falando do investimento em saneamento em Ilhéus. Itabuna também é carente de investimento em saneamento básico. Quanto precisaria? Isso aqui, a gente, Kleber, a gente vem falando aqui há já 4 anos. Itabuna, a gente fala que existe até uma polêmica aqui, que eu falei que o secretário, o presidente da EMASA, diz que tem tanto por cento de esgoto tratado, né? Eu acho que não tem. Eu acho que o esgoto tratado que tem é o esgoto dos Minha Casa e Minha Vida. Mas que você não pode contar com isso. Por exemplo, se você for analisar a performance do município, é a performance do município. Minha Casa e Minha Vida é uma coisa à parte. São obras do governo do estado que, por força do contrato, tem que ter uma estação de tratamento. Eu estou falando do esgoto da cidade, tirando Minha Casa e Minha Vida, que o prefeito e a EMASA fez nenhum esforço para que aquele esgoto fosse tratado. Foi pela circunstância. Mas o esgoto da cidade continua precário do mesmo jeito que está. Então a gente tem assim, precisaria do plano de saneamento que fosse aprovado. O plano de saneamento dá uma ideia geral do que é preciso da cidade. Eu chuto em torno de 300 milhões de reais. Você já fez até essa conta, né? Essa conta. Se tivesse demitido... Se tivesse demitido, no início Rui do governo calculou que fosse para 50% da folha em relação à arrecadação, ele economizaria aí 75 milhões por ano. Então daria isso. Em 4 anos. Daria para fazer todo o saneamento de Itabuna e muita coisa da urbanização de Itabuna. Certo. Entendeu? E aquele esgoto condominial, aquele experimento que teve em Itabuna e que foi mal sucedido, aquilo é aplicável ou aquilo é uma balela? É uma balela. Aquele esgoto condominial em algumas localidades onde a topografia não permite que você tire o esgoto de uma maneira tradicional, entendeu? Sim. Por exemplo, nos bairros pobres, geralmente o quintal fica numa cota abaixo da frente. Então, como a água não sobe ladeira, você tem que fazer o esgoto pelo fundo. Então tem que haver um condomínio, né? É uma coisa muito complexa. Para você passar um esgoto no fundo das casas, você tem que ter uma empresa, você tem que ter a anuência de cada... Rui pode falar isso com mais propriedade. Então o esgoto condominial é de uma complexidade jurídica muito grande para dar certo, entendeu? E esse modelo também não foi aprovado, porque na verdade você passa um tubo, né? E as residências são ligadas ali naquelas caixas. E aí aquelas caixas tem que fazer a manutenção, quase sempre aquilo ali entope e tal. É uma experiência que o PT usou em São Paulo. E quando entope, você tem que ter uma ordem do juiz para entrar no fundo da casa, no domicílio do cara. Então... Bem, vamos ao intervalo e voltamos no próximo bloco com um debate sobre questões regionais. Voltando ao Alô Cidade, agora voltamos também à questão de saneamento básico. A presidência da EMASA alega que 85% da cidade hoje tem esgoto tratado, a coleta. Isso é verdade ou isso é um fato ficcional da empresa para justificar a sua não operacionalidade nessa área? Não, coleta é uma coisa. Coleta sempre teve o esgoto coletado, né? O esgoto, quando não é coletado, cai no meio da rua. O esgoto é coletado e jogado na vala negra, como a gente fala. Mas o esgoto tratado, ele tem que ser coletado e jogado numa lagoa de tratamento. Essa operação exige o bombeamento também, é uma operação cara, exige bombeamento, não é porque a lagoa está sempre acima da cota. Então você coleta o esgoto, recalca, como diz, joga na lagoa e ele é tratado. Então, se o secretário está dizendo que tem 80% de esgoto tratado, então é um fenômeno, vamos dar o prêmio Nobel para ele, do saneamento. E o que é preciso para se resolver esse problema em definitivo e Itabuna ter uma condição de vida melhor, de qualidade de vida para a sua população? Quais seriam os investimentos essenciais? Que setores seriam prioritários? Quantas lagoas dessa de decantação seriam necessárias para uma cidade de 220 mil habitantes? É isso que a gente fala aqui, Kleber. É preciso fazer o plano de saneamento. Inclusive, para vir verba federal para a cidade, tem que haver o plano de saneamento. Isso é lei, entendeu? Tem que haver, para saber, assim, em linhas gerais, quantas lagoas dessa precisa, quantas bacias existem, porque cada bacia dessa tem que ter uma estação de recalque, de bombeamento. Então, o esgoto é um serviço muito caro, né? E precisa de muito investimento. Precisa de muito planejamento também, entendeu?
Bem, como temos a eleição de presidente e tivemos o resultado nas urnas que não foi favorável ao governo ao municipal e também os candidatos locais não lograram êxito para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, foi deflagrada já a sucessão municipal a partir dessa eleição, com a votação, por exemplo, que teve o Mangabeira, com a votação que teve o Augusto Castro e outros candidatos que foram bem votados para a Assembleia e Câmara Federal aqui em Itabuna? Olha, eu acho que alguns aí estão legitimados, né? Você não pode desconhecer, por exemplo, que o Mangabeira ele repetiu a sua votação de prefeito. Então, 19 mil votos, quase 20 mil votos. Então, isso legitima. Aliás, ele só foi candidato a deputado federal para ter visibilidade, aparecer na televisão e poder abordar o eleitor em cada canto da cidade. Mas ele sabia, porque ele não teve campanha no entorno de Itabuna, nos municípios. Fez um circuitozinho, mas nada com o apoio de lideranças locais. Tanto que ele teve 19 mil votos em Itabuna, num conjunto não chegou a 30 mil votos, então não alcançou a eletividade, mas está cacifado para o jogo eleitoral. O vereador também, o Guinho, surpreendeu, 13 mil votos, foi uma votação extraordinária para um cara de primeiro mandato. Me parece esses dois aí, além, é claro, o Geraldo teve no conjunto, ele provavelmente vem mais uma candidatura aí, mas fora disso, eu acho que o cenário não foi tão favorável para 2020. Oi, tem confusão à vista aí, né? Porque tem o segundo turno, né, das eleições de presidente e essas pessoas têm que se posicionar em relação a presidente, né? Não pode ficar neutro, né? Senão não são políticos. Então o Mangabeira, eu soube que vai apoiar o Bolsonaro. Então como é que fica o relacionamento de Mangabeira com o seu guru ideológico, que é Marco Vence? E o oportunismo, né? Você pode aí dar uma análise desse tipo, né? Pois é, mas ele, agora veja bem, esse é que é o candidato diferente, né? O antipolítico, porque Mangabeira, ele se apresenta como... Oi, antes que você fale aí, isso de ouvir falar, entendeu? Certo. Então a gente não pode julgar em cima de... Mas eu acho que, por exemplo, porque é o estratagema, que é a estratégia, né? Primeiro é o seguinte, ele apoiou, ele foi para a Semineto, por quê? Porque o contraponto dele aqui era Fernando, segundo ele foi o segundo mais votado, e Fernando tinha o apoio do governador. Então, ele tinha que ir para um lado, foi para o lado de ACM Neto, não é isso? Agora, por exemplo, ele em Itabuna, ele precisa fazer um contraponto a Rui Costa, então vai para o lado de Bolsonaro, né? Então, quer dizer, o político que é diferente, quer se mostrar diferente, ele não se mostra, porque, na verdade, ele atua como se fosse um velho político, é isso que eu quero dizer. Né? Mas o pior de tudo é que, além disso, ele toma as atitudes erradas na hora errada. Não é? Você vê lá atrás, para prefeito, ele foi o puro. Não é? Ele podia até ter tido uma performance melhor se ele tivesse tido um relacionamento com os outros partidos. Não é? Ele não fez, então ele deixou de ter muito voto por causa disso. Aí, depois da campanha, ele caiu na gandaia. Né? Aí, agora, para deputado, ele foi puro no primeiro turno. Ele virou Ciro. Não é? A gente sabia que não era, mas virou Ciro. E depois ele vira na hora errada, vira na hora que... né? Então ele toma atitudes erradas na hora errada, né? Agora, eu queria aproveitar, Ronald, e fazer outro registro. Para completar a pergunta de que Kleber fez. Eu tenho a impressão que surge também uma nova liderança aí, que eu acho que se ela for bem trabalhada, com marketing, com bom assessoramento, ela pode vir, porque ela está fazendo um excelente trabalho na Câmara, que essa menina, eu nem conheço ela pessoalmente, a Charliane. Eu acho que ela... E o desempenho que ela mostrou com os candidatos dela aqui em Itabuna e tal, né? Ela se credencia. Não são tantos votos assim, mas a maneira com que ela tem enfrentado no Legislativo, o debate que ela está fazendo com a cidade, né? Vigiando as contas do prefeito, indo no Ministério Público, e uma atuação, me parece, muito bem encaminhada. Então, eu acho que ela, como mulher, ela está ocupando um belo espaço, né? E ela pode ser, se ela tiver, como eu disse, se
daqui para frente ela continuar mantendo esse desempenho, ela pode sim ocupar um espaço numa candidatura em 2020. E mesmo com esse desgaste, Fernando Gomes seria um candidato natural à reeleição ou teria, por exemplo, Sérgio, que foi o candidato dele para deputado a nível local, como candidato a prefeito nessa Mas quem sucessão? vai responder isso aí é Ronald. Olha, Fernando sempre será um candidato forte e a gente sabe que conhecer política em Itabunense igual a Fernando não existe, né? Não existe. Ele é um craque. Então, esse negócio está desgastado, qualquer 100 quilômetros de asfalto resolve esse problema, entendeu? Então, véspera de eleição, Fernando com 100 quilômetros de asfalto, ninguém segura, né? Principalmente quando ele é atacado, aí que ele melhora mais ainda, né? Ele é bom nas horas ruins. Então, a gente até ficava falando com o Barbosa aqui na época da campanha dele, diz, Barbosa, pirraça ele na hora do programa, que ele fica bom na hora que ele é contestado, né? É isso que a gente fala do Mangabeira. O Mangabeira não teve uma performance boa nos debates, né? Então ele sempre vai ficar dependendo desse fator, né? Embora ele tivesse tido uma boa votação, ele tenha se colocado como um candidato, né, natural para prefeito, então, mas ele continua sendo um candidato ruim de palanque, ruim de verbo, né? Você vê que ele foi, dos candidatos todos, ele era o que tinha menos coisas ruins para responder, e foi o mais atacado, né? E não soube utilizar essa característica dele, né? Vamos para mais um intervalo do Alô Cidade. Vamos agora a um assunto do momento, que é a campanha eleitoral, a disputa entre Bolsonaro e Haddad. Como é que vocês veem essa fase final da campanha, essa disputa entre os dois candidatos que ficaram, né, na final da corrida presidencial? Olha, eu estou falando aqui em relação às pesquisas, né? As pesquisas dão que o coiso tem mais voto do que o poste, né? Então, por exemplo, a pesquisa que saiu hoje de manhã do BTG Pontual, o Bolsonaro tem 18 pontos na frente do Haddad. Na pesquisa do Datafolha, acho que eram 16 pontos. Então, a tendência é que o Bolsonaro ganhe. Embora ainda faltam 2 semanas no segundo turno, é uma eternidade, né? Qualquer detalhe, qualquer aspecto, qualquer fenômeno termina contaminando a eleição. Então é esperar, dia a dia, toda hora tem e agora com o aditivo das redes sociais, o WhatsApp e os outros, né? E isso viraliza assim em 1 minuto, né? Uma notícia viraliza em 1 minuto. Então vamos observar. E você, como é que você vê esse momento político e o que é que tem de instigante nessa sucessão, nesse momento político brasileiro? Olha, eu acho que essa diferença é muito, mas muito difícil você reverter, certo? O sentimento antipetista, ele se consolidou, né? O Haddad, ele está, inclusive, sinalizando aí apontando, né, uma mudança de posição do partido, ao menos dele, na busca do centro, né? Eles já tentam, a gente tem ouvido, tem lido aí que internamente ele tem feito uma discussão e está tendo um racha, né, nos setores que pensam a campanha dele por conta disso, porque ele está sinalizando para o mercado e para alguns setores uma política mais de centro, se afastando um pouco dessa questão do PT ideológico, essa coisa toda. Ele está tentando, na verdade, tirar essa roupagem que colocaram nele de ser o poste. Ele está tentando se afirmar. Eu acho isso muito tardio. O Lula jogou o tempo todo, atrapalhou lá da cadeia, porque ele segurou o partido o tempo todo, levou até o fim todos os recursos, e quando o cara entrou, já entrou, né, desacreditado. Então, para ele se credibilizar agora, é muito curto. 16 a 19 pontos para você tirar um cara que está sendo, que foi transformado em mito. Eu acho que essa eleição está consolidada. O PT agora, como último recurso, ele está jogando essa culpa dele, que não conseguiu construir uma aliança de esquerda com um candidato que não fosse o seu, porque o governador da Bahia, verdade seja dita, Rui Costa e o galego, o senador Wagner,
apontaram no sentido de que o PT deveria apoiar um candidato fora do PT. E com isso não chegaria nessa unidade que foi feita à direita. Oi, o que você está falando isso aí, você vê, né? O candidato certo era o Ciro Gomes. Era né? o Ciro. O Ciro Gomes era um candidato que todo mundo queria votar. Todo mundo queria votar em Ciro Gomes. Quer dizer, escolheram o candidato ideal para o Bolsonaro. Parece que foi feito de combinação. Né? Porque, inclusive, e foi tirar o Ciro com requintes de barbaridade. Que primeiro eles negaram a Ciro o direito de ser candidato das esquerdas, né? O que era o mais consequente. Depois fizeram o cão para desconstruí-lo. Desconstruir Ciro. Inclusive o fato que aconteceu em Pernambuco, que ele chantageou o PSB de Pernambuco, né? Interviram lá. Com a filha de Arraes, com a neta Marília, de Arraes, Marília, né? Ele disse, se o PSB ficar com Ciro, eu vou lançar a Marília Arraes em Pernambuco e ia rachar a esquerda em Pernambuco, né? Você vê que agora o Ciro deu troco, foi embora para Quer dizer, é isso que eu falo. A responsabilidade de ter construído, ter abrido mão dessa campanha, talvez essa era uma campanha sem esse ódio, essa intolerância que a gente está verificando aí. Agora não, eles querem exatamente a supremacia, a hegemonia da esquerda, né? Não abre mão a cabeça de chave para ninguém, e agora quer que Ciro, que FHC, que fulano, que ciclano seja solidário. Tem que ir porque o coiso, né? Segundo o coiso e o poste, né? Esse segundo coisa não pode assumir porque vai destruir a democracia. Isso aí, você vê, Ciro já não suportava mais a sacanagem, embarcou no avião e foi embora. Né? FHC não vai segurar na alça do caixão. Eu acho que já deu. A tendência agora, essa mudança que teve no PT, fica a nível vamos dizer assim, fica muito vergonhoso para o PT, né? Mudar a bandeira de última hora, tira Lula, tira Estrela. Então é um negócio vergonhoso isso, né? Fica muito... Está se descaracterizando. Descaracterizando o PT. É a história do camaleão, né? De repente mudando a cor, inoportuno. Agora, eu também não aceitaria um candidato, seria candidato numa situação dessa, numa circunstância dessa. O candidato, quem manda na minha campanha sou eu. Né? Agora, eu ser poste de alguém, bom, dá licença, né? E o cara debater com o poste é um problema, porque é um problema até psicológico. Quem debate com o poste é maluco, tá entendendo? Ou cachorro também, o cachorro também gosta muito de poste, tá entendendo? Bacana isso. Bem, ouvintes, estamos terminando o nosso programa. Boa tarde e até a próxima semana.